Beleza, então, iniciando aqui nossa atividade de hoje, galera, bom dia para todo mundo. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de Tecnologia e Sociedade, né? E vocês já perceberam que estamos aqui hoje com um convidado especialíssimo, né? É, na aula anterior que nós tivemos, eu tinha terminado a aula trazendo algumas provocações para os alunos, né? Algumas perguntas que eles deveriam responder e debater no fórum lá do SIGA, né? E essas perguntas, na verdade, elas tinham o objetivo de fazer a gente pensar um pouco sobre o que é de verdade a tecnologia na vida do ser humano, na história das sociedades, né? Na nossa constituição, na constituição do nosso pensamento, como é que isso afeta a nossa vida e, enfim, alguns outros aspectos. Entre essas perguntas, eu tinha pedido para a gente pensar em quais tecnologias produziram maior benefício para a sociedade, quais trouxeram maior dano, se a gente via benefícios naquela que trouxe dano e vice-versa, né? Se toda tecnologia requer o uso de coisas materiais. Eu tinha perguntado coisas que iam nessa linha, né? Tinha perguntado também sobre se tecnologia tem gênero, né? Se existe tecnologia de homem ou de mulher, e, e tinha perguntado também sobre o objetivo delas. Se você acha que existe alguma tecnologia que foi desenvolvida sem um objetivo específico, apenas pelo desafio técnico envolvido naquilo. E aí o pessoal discutiu, vários responderam, e a ideia era a gente ter feito, na verdade, na sexta passada, um debate inicial que iria desembocar no nosso evento de hoje, né? A partir de hoje, pela nossa programação, a gente começa aí um pequeno ciclo de seminários sobre vários temas relacionados ao que a gente vinha debatendo na disciplina. Como eu não queria perder a oportunidade, né, de estar com o professor Custódio aqui, então na aula passada a gente não pôde estar juntos, eu tive um pequeno problema, mas vamos de todo jeito fazer esse nosso encontro hoje aqui na forma de um bate-papo super bacana, que eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito agradável para todo mundo. Sintam-se à vontade, né, para perguntar, para interagir com o professor Custódio na hora que for necessário, na hora que vocês acharem que precisam. É... Só um minutinho que eu estava procurando um negócio que eu tinha deixado aqui. Bom, na hora H o negócio some. Impressionante. Bom, o que eu queria dizer, na verdade, era uma pequena, muito breve apresentação, né, desse convidado que vai estar com a gente hoje, né? Para quem não conhece, o professor Custódio Almeida, né, o Custódio Luiz Silva de Almeida, ele tem uma história muito bacana dentro da universidade, que eu admiro demais a trajetória dele. E uma das coisas que sempre me chamou muita atenção foi o fato dele ter começado a formação dele exatamente pela tecnologia, né? Ele foi graduado em computação aqui mesmo pela UFC. E depois disso, ele vai explicar para a gente se isso é mudar ou não de áreas, mas ele foi beber lá na filosofia, né? Aí se graduou em filosofia e fez toda a sua carreira nessa área de graduação em filosofia, mestrado em sociologia, doutorado em filosofia também, na PUC do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, né, Custódio? E depois disso, entrou na UFC e aí galgou vários cargos administrativos e acadêmicos de uma forma geral, né? Desde chefe de departamento, coordenador de curso, coordenador de área na pró-reitoria de graduação, diretor do ICA, pró-reitor de graduação 2 vezes, vice-reitor da UFC. Então, o Custódio assim, tem uma visão de universidade que poucas pessoas têm, e também tem essa experiência da área filosófica e da área da tecnologia, que é uma combinação que pouca gente pode trazer, na minha opinião, né, da forma como ele traz,
certo? Então, Custódio, por tudo isso e pelo prazer enorme que é ter você aqui, né? Eu te agradeço pela tua presença, certo? E deixo você à vontade para conversar com o pessoal aqui. Eu acho que eles estão realmente querendo ouvir o que você tem a dizer e interagir com você. A palavra é sua. Oi, Estevão. Como eu estava dizendo, fico muito feliz com o teu convite, porque você, para mim, é uma pessoa, né, um amigo especial e um grande prazer estar aqui com vocês na turma hoje, com essa disciplina Tecnologia e Sociedade. Aí eu lembro, inclusive, você falou da computação, porque eu formei em computação, quando eu iniciei as aulas na UFC, eu era professor de Sociologia, né? Porque eu só me tornei professor de filosofia quando eu fiz doutorado em filosofia. Enquanto eu não fui doutor em filosofia, eu não mudei de área, né? E nessa época eu dava uma disciplina oferecida pela computação, né? Porque a computação continuou me convidando a dar essa disciplina, chamada Informática e Sociedade, né? Ou seja, é um pouco um revival aqui daquele tempo, né? Em que eu procurava articular, na década de 90, as questões sociais emergentes com a tecnologia, especialmente com a informática. Então, hoje a gente vai repensar um pouquinho isso, tá? Dentro do contexto já do século XXI, eu queria primeiro fazer uma observação, né? Todo mundo com câmera desligada, né? Interessante, só nós dois com câmera ligada aqui, né? Então, se alguém tiver, né, mais disposto a... Para você ver o que eu passo aqui, viu? Pois é, porque assim, para o professor, o estudante deve saber disso, né? Para o professor é importante a interação, né, da expressão do rosto e da presença. Então, eu queria pedir se ao longo dessa fala, que não vai ser longa, eu preciso sair 11h15, se vocês puderem abrir a câmera. Obrigado, viu, João Marcos, pela participação. Porque, assim, fica melhor, né? É uma conversa, como você disse, é um bate-papo, e essa interação é interessante. Eu fiz, você me perguntou ontem se eu prepararia algumas lâminas, eu consegui preparar algumas poucas só para orientar o roteiro, tá? Mas eu queria começar dizendo o seguinte: quando a gente pensa em tecnologia, Estevão, principalmente vocês da tecnologia, né? Eu que já fui da informática e tudo mais, a gente talvez tenha uma visão muito romântica da tecnologia, ou seja, a tecnologia entendida como uma espécie de salvação do mundo, né? A tecnologia como sendo o que há de mais novo, né, de mais potente. Uma visão que eu diria para vocês, eu vou fazer minha fala misturando filosofia e sociologia, né, com tecnologia, uma visão que a gente poderia dizer muito antropocêntrica, tá certo? É tipo assim, os produtos tecnológicos estão sempre à frente dos produtos não tecnológicos. E do ponto de vista do capitalismo, isso também é verdade, né? Quanto mais tecnologia, mais caro, né? Então, assim, a questão do valor das mercadorias do nosso mundo capitalista e capitalista na quarta revolução industrial é de que quanto mais tecnologia, mais agregação de valor, tá? Isso é verdade, né? Isso é verdade. Quando eu digo isso é verdade, assim, muitos estudos da economia política clássica, da sociologia econômica, da economia, né, atual, mostram o seguinte: o que é tecnologia, né? Tecnologia é acúmulo de conhecimento, né? Tecnologia. O Marcos ficou tão inibido de estar sozinho com a câmera aberta que pediu para sair, né? Então, o convite continua, viu, para vocês. O que é. Tá certo. O que é esse acúmulo, né? A tecnologia, na verdade, é o atestado, tá certo? Dos avanços científicos que aconteceram. Então, por exemplo, a gente está usando aqui internet, né? Uma rede mundial de computadores, de pessoas articuladas. O que significa esta tecnologia? Essa tecnologia significa
um avanço gigantesco das ciências modernas, e ciências modernas no plural, né? A gente tem com isso o avanço da física, né? O avanço da matemática aplicada, né, à tecnologia, o avanço químico, né, para esses processos acontecerem, os avanços na área de engenharia, propriamente dita, né? Então, assim, para a internet ser possível, né, assim como qualquer tecnologia, qualquer microscópio eletrônico, qualquer técnica de estudo atômico, micro, né, na biologia, os aparelhos das bancadas dos laboratórios, tudo isso é como se fosse um registro acumulado, né, da produção, um registro acumulado da ciência nos últimos tempos. Então, é verdade, sim, que o valor agregado à tecnologia corresponde a este acúmulo, tranquilo, né? No entanto, do ponto de vista, o que eu quero chamar a atenção é isso, do ponto de vista simbólico, a gente começa a valorar a tecnologia e muitas vezes desvalorizar a natureza, por exemplo, né? As coisas chamadas brutas ou in natura, né? Porque não tem tecnologia, ficam mais desvalorizadas. E aí acontece uma dicotomia, né, entre o produto tecnológico, a sociedade, né, a tecnologia, né, e a natureza, que eu diria para vocês, é perniciosa, tá certo? Nós hoje, do ponto de vista ecológico, nós estamos sentados sobre um monte de escombros, né? Sobre um monte de problema, tá certo? Nós temos problemas muito graves provocados por este modo, né, de entender a tecnologia como sendo, e inclusive as ciências, como sendo o carro-chefe, a revelia, né, né, da sociedade, a revelia da natureza. Para não falar de natureza, né, porque a gente poderia falar aqui mais em problemas ecológicos, o quanto que o mundo está preocupado. Vocês acompanham as grandes conferências que acontecem, né, feitas, organizadas pelos países ricos no mundo todo, preocupados com o clima, por exemplo, né, mas as secas que ocorrem, por exemplo, atualmente no Sul, que tem a ver com o desmatamento da Amazônia. Mas vamos falar de humanidade. Tá? Como é que está a humanidade hoje? No século XXI, pessoal. Incrível, né? Com toda a ciência e toda a tecnologia. Nós estamos no século XXI com a humanidade em que parte dos seres humanos passam fome. Tá? Parte dos seres humanos passam fome. Aquelas ondas migratórias das guerras, né, Síria e tudo mais, que nós vimos há pouco tempo, né? O mundo globalizado nos dá acesso a todas essas informações. Então, Estevão, só um instantinho mesmo, eu preciso só atender rapidamente isso aqui. Sem problema. Vou aguardar um pouquinho. E daqui a pouco eu vou dizer que eu só vou dar a presença para quem abrir a câmera, viu? A galera abre. Pois é isso. Então, se a gente for perceber, parece que tem um problema, né, Estevão? Como é que nós estamos tão avançados do ponto de vista tecnológico? Como é que a humanidade pensa, não mais em ir para a Lua, mas pensa em visitar Marte e tudo mais, e ainda vivemos os problemas mais clássicos, mais antigos, né? E um problema novo, porque o problema ecológico é um problema mais ou menos novo. O problema da fome, da miséria, ele é antigo, mas o problema ecológico é um problema novo. E a gente pode dizer que parte do problema ecológico é produzido pelo avanço científico e tecnológico, tá certo? Isso é algo que a gente precisa discutir, tá? Ou seja, enquanto a tecnologia não fizer alianças, tá? E quando eu falo de tecnologia,
né, Custódio? Oi? Até nisso há um negacionismo também, né? Isso. E esse problema do meio ambiente que a gente vive não seria produzido pelo homem, né? Eu já ouvi teorias nesse sentido também, apesar de haverem dados muito concretos que Isso. comprovam isso. O mesmo negacionismo que ainda fala que a Terra é plana, ainda pessoas que não acreditam, como se fosse uma questão de crença de que o homem foi na Lua. Então, com as coisas meio retrógradas, meio antiquíssimas, retornando, a revelia dos avanços de ciência e tecnologia. Tá? Então, é uma coisa importante para a gente pensar, por quê? Porque parece chocante, mas boa parte desses problemas também é causada pelo avanço da tecnologia. Por exemplo, quando a gente fala hoje de fome na humanidade, de desemprego, a gente sabe da parcela de desemprego que tem a ver com automação, tá certo? Então, os seres humanos, do ponto de vista político, eles não estão sabendo fazer as alianças devidas. E aí qualquer estudante da turma poderia perguntar assim, professor, mas isso não é problema da tecnologia, isso é problema, né, do governo, de governos, de política e tudo mais. Concordo que é problema de governos, de política e tudo mais, mas você tem que concordar que o uso da tecnologia, tá certo? Está favorecendo, tá, o mau gerenciamento político também. Então, eu acho que quem trabalha com tecnologia precisa, né, no mínimo, ficar atento a isso. Né? E aí eu trouxe para vocês, eu estou começando essa nossa fala já trazendo um problema de ordem ética, tá certo? Que envolve tecnologia, que envolve ciência, né? Mas a minha fala eu queria direcionar do ponto de vista teórico e sociológico e filosófico, fazendo uma distinção entre um tipo de racionalidade que é totalmente afeita à ciência e à tecnologia, que é a racionalidade que a gente chama instrumental, e um outro tipo de racionalidade que tem ficado cada vez mais colonizada por essa racionalidade instrumental, que a gente vai chamar aqui de racionalidade comunicativa, tá certo? São dois níveis distintos de racionalidade, e eu começo dizendo o seguinte, é importante levar em conta que a razão, ela não é só instrumental, né, porque quem trabalha mergulhado em ciência e tecnologia, às vezes perde a noção de que a razão não é só instrumental, como é a razão da ciência, razão científica e a razão tecnológica, mas que a razão é uma razão comunicativa antes de qualquer coisa, e aí a gente precisaria entender um pouquinho essa distinção, sabe? Porque ela é fundamental para a gente perceber eu quero dizer para vocês assim, vocês acham que ciência e tecnologia estão, né, de um lado, é um saber sistemático, né, que produz uma determinada visão de mundo, um modo de viver, resolve problemas, né, promove bem-estar, provoca alguns problemas também, mas nós temos a racionalidade religiosa. A racionalidade religiosa ela não é uma racionalidade instrumental. Tá? E aí você diz assim, mas religião é outra... Pessoal, religião é uma coisa tão fundamental que vocês percebam que parte, né, da humanidade, ou a maior parte da humanidade está envolvida atualmente com problemas, com questões religiosas, seja no Oriente, por exemplo, aquelas guerras no Oriente Médio tem muito a ver com questão religiosa. Em plena Europa avançada, na Irlanda, né, as disputas religiosas que já são seculares, né, transformam a vida daquelas pessoas, né? Como vocês, as nossas famílias, né, estão envolvidas tão fortemente com as questões religiosas, e se cada um parar para ver isso, vai perceber a força, né, da religião. E aí a gente diz o seguinte, o que significa isso? Significa que tem um campo de uma razão que não é instrumental, que também está em jogo. Tá? Se eu for falar da arte, né, a arte não é racionalidade instrumental, a arte é uma racionalidade comunicativa, a arte requer
símbolos, né? A arte nos revela enquanto animais simbólicos. A arte nos revela enquanto pessoas que não vivem só em função do que é útil, né? A gente quer voos, a gente quer sonho, a gente quer projeto, né? A gente quer sentido naquilo que a gente faz. E a arte traz tudo isso para nós, né? Se a gente pensar, por exemplo, na filosofia, a filosofia não é uma racionalidade instrumental. A filosofia se pergunta, né, pelos contextos, né, pela visão de conjunto. As ciências trabalham muito com especializações, com visão de partes. Então, eu estou trazendo para vocês, só para exemplificar, que para além da racionalidade instrumental, que é típica das ciências da tecnologia, nós temos a racionalidade comunicativa, que está muito fortemente marcando a filosofia, as artes, a religião. Tá? O senso comum, né, a vida comum das pessoas comuns, ela é muito marcada por essa racionalidade comunicativa, mas essa racionalidade comunicativa está em perigo, né? Porque quanto mais a racionalidade tecnológica avança, né, sem pedir licença, tá certo? Quanto mais ela assume determinados contextos, mais o mundo da razão comunicativa é colonizado. Então, eu vou projetar para vocês rapidinho aqui. Peraí, o que aconteceu? Foi um erro. Acho que é porque eu abri e demorei a projetar. Ver se eu consigo agora. Demorou a clicar, né? Bom, tá aí na tela de vocês. Eu espero que vocês que esteja num tamanho bom. Né? Você pode colocar em tela cheia, se não for ruim para você. Então, deixa eu fazer o seguinte, Estevão, porque para colocar em tela cheia, pela minha prática aqui, eu tenho que começar já deixando o arquivo em tela cheia, porque senão não entra. Vou deixá-lo já em tela cheia, agora vai dar certo. Bom, então, pessoal, eu queria muito que vocês participassem, viu? E quero dizer que vocês já podem, inclusive, me interromper se quiserem, tá? Para não perder o fio da meada, né? Para não perder o sentido da pergunta, tá? Então, veja, tecnologia e sociedade, o título da disciplina de vocês, racionalidade instrumental versus racionalidade comunicativa, tá? Então, infelizmente, pessoal, tem esse xizinho aí, esse versus, porque eu diria para vocês, são dois campos de racionalidade que não precisam estar separados, estar em guerra, tá certo? Eles podem estar articulados. Não se trata de eliminar a racionalidade instrumental. Como eu disse, a racionalidade instrumental ela tem um papel fundamental na vida humana. Ela é uma racionalidade operativa, tá certo? É uma racionalidade que resolve problemas, é uma racionalidade que tem a ver com o útil. Então, é o tipo de racionalidade voltada para a resolução de problemas operacionais da humanidade e que se valoriza segundo o grau de utilidade que apresenta e efetiva. Tá? A gente pode... Oi. Antes de você Faça. A engenharia, ela casa mais ou menos aí, né? Dentro da instrumentalidade, né? Exatamente. Mas ela, tá? ela se separa da parte comunicativa ou há também essa conexão? Veja, é isso que eu estou tentando... Um filósofo muito festejado chamado Jürgen Habermas, ele é o grande pensador desses dois tipos de racionalidade, tá? Porque ele percebeu que durante muito tempo a razão passou a ser xingada, tá certo? Na filosofia, como se toda a razão fosse instrumental. E aí ele disse, não, pessoal, por exemplo, os campos
especificamente da arte, da filosofia, do senso comum, da vida comum, da religião, não trabalha com racionalidade instrumental. Tá? Trabalha com racionalidade comunicativa, instalando sentido em tudo que se faz. Quem trabalha com racionalidade instrumental são as ciências e a tecnologia. Tá? Como houve um grande avanço da ciência e da tecnologia, houve um grande avanço da racionalidade instrumental no mundo. Tá certo? A tecnologia passou a ocupar espaços que antes eram espaços de corporações, né, de igrejas, de sindicatos. Né? A tecnologia passou a tomar, por exemplo, a gente usa muito a expressão, Estevão, uma pessoa nos atende, né? A gente está ligando para fazer algum tipo de reclamação. A pessoa diz, não, o problema é do sistema. Tá? É muito comum a gente ouvir como explicação que o problema não é um problema humano, é um problema do sistema, é um problema técnico. Tá certo? Eu estava falando sobre isso ontem. Minha esposa teve um problema com o cartão de entrada no prédio onde ela trabalha. E aí informaram para ela que o problema foi um erro de uso. Eu falei, olha, na engenharia a gente ensina para os alunos que o usuário nunca está errado. O sistema é que está errado. Pelo menos a gente devia ensinar isso, né? Sim, exatamente. Ou então, pelo menos referenciar, né, porque muitas vezes o sistema é pensado de uma forma, né, que desfavorece pessoas, né, ou que causa atrasos e tudo mais. Mas o certo é que cada vez mais a gente aceita, né, esse tipo de explicação, ou seja, tem a ver com a automação, tem a ver com o sistema que é impessoal, né, portanto, tem a ver com a técnica. E aí, no máximo, a gente xinga, né? A gente diz um monte de palavrão contra o sistema, mas a gente entende que o sistema é impessoal. Tá? Então, essa pergunta que você fez, a racionalidade científica e a racionalidade tecnológica são racionalidades instrumentais. Onde é que essas racionalidades entrariam numa dimensão comunicativa? A partir do uso que se faz delas, tá certo? E esse uso é um uso que tem a ver com política, tá? Eu estou falando política no sentido mais pleno da palavra política. Né? O ser humano não vive sem política. Política é a nossa forma de organização do mundo, das sociedades. Então, esse gerenciamento da ciência e da tecnologia, quem é o Estevão sabe disso, né? Quem trabalha com pesquisa sabe que as nossas pesquisas elas são direcionadas por financiamentos. Né? Ou seja, há financiamento para tais coisas e não há financiamento para tais coisas. Então, para onde caminha a tecnologia ou para onde caminha a ciência tem a ver, sim, com interesses econômicos. Portanto, tem a ver com decisões políticas. Tá certo? Por que determinadas áreas, né, estão tão desenvolvidas e outras áreas estão atrasadas? Não é um problema de ciência e tecnologia em si mesmo, é problema de investimento. Portanto, é problema de decisão política. Tá? Então, está dito aqui, né, nesse slide, que as relações sociais, nessa dimensão instrumental, são cada vez mais mercantilizadas e burocratizadas. E eu grifei a palavra utilidade aí, Estevão. Né? É o tipo de racionalidade voltada para a resolução de problemas operacionais, portanto, resolve sim os nossos problemas. Eu estou aqui na minha casa agora, vocês estão vendo, tem uma estante, eu estou numa biblioteca, tem ar-condicionado, estou usando um computador Apple, tá certo? Eu estou escutando bem a interlocução com o Estevão, e todos vocês estão conectados, né? Isso é tecnologia, isso é utilidade, tá certo? Se você me pergunta, Gustavo, você gosta disso? Eu adoro a Apple, né? Meu celular é iPhone, gosto mesmo, né? Isso produz bem-estar, e está com a... Oi, Estevão. Tem gosto para tudo. Tem ar-condicionado aqui com 24 graus, ou seja, eu não estou sentindo calor, isso é importante.
né, para eu conseguir ficar pensando, estudando e tudo mais. Existem as tecnologias na alimentação, existem as tecnologias na locomoção, existem as tecnologias em tudo que a gente faz hoje, né? Até para fazer exercício físico, cada vez mais as máquinas das academias de ginástica são movidas por tecnologia que ajudam, né, nos objetivos que a gente quer alcançar. Utilidade é uma coisa boa, tá? Mas eu diria para vocês o seguinte, eu estou vendo aí o Tiago Viana, o Tiago Freitas, a Tainara, e dizer assim, pessoal, mas eu desconfio o seguinte, toda essa tecnologia, tá certo? Que é útil, que é super legal, ela não é suficiente para instalar sentido na minha vida. Ela não é suficiente para me fazer feliz. Né? Ela não é suficiente para passar essa pandemia, tá certo? Bem. E eu lhe digo, Estevão, eu estou bem, né? Cultivando muitas outras coisas, como ele diz, cultivando coisas simples, né? Lendo, caminhando, suando a camisa, né? Pensando, fazendo coisas, né? Então, assim, maniqueisticamente, a gente tem mania de valorizar alguma coisa desvalorizando outra. Eu não quero fazer isso. Por isso eu disse, eu inclusive fiz uma confissão aqui de minhas preferências tecnológicas para vocês, para dizer, isso é bom, mas este bom aí não é um bom suficiente para fazer a humanidade feliz. Não é nem para me fazer feliz, para fazer a humanidade feliz. Não é bom o suficiente para dizer, por exemplo, que a minha vida está plena de sentido. Tá? Eu diria, sem ser piegas, usando uma coisa que não é clichê, por mais que a gente só é feliz quando coloca amor nas coisas. A gente só é feliz quando a gente ama o simples, ama o mínimo que faz. Né? A gente só é feliz quando amanhecer tem sentido, quando estar aqui tem sentido. Estevão, eu aceitei estar aqui nesta aula com você porque isso faz muito sentido para mim, enquanto professor da UFC, de filosofia, da área também de sociologia. Faz muito sentido falar para os estudantes, né, da tecnologia sobre esse tema. Faz sentido, é importante para mim isso. Tá? Não há nenhuma obrigação, tá? É tudo instalação de sentido. Né? A gente instala sentido em tudo que faz. Então, a razão instrumental, ela está marcada pela utilidade, né? Mas há uma razão comunicativa de outro lado, tá certo? Que pede que a gente instale sentido. E aí eu digo aqui, a racionalidade comunicativa é a racionalidade voltada para a existência humana e seus fins. Tá? Será que eu existo para trabalhar? Né? Ou trabalhar é um meio importante para tornar minha existência com sentido? Eu não existo para trabalhar, eu tenho certeza disso. Né? Eu não vim para o mundo para trabalhar, não. Tá? Eu vim para o mundo para ser feliz. Eu vim para o mundo para amar muito. Eu vim para o mundo, né, para descobrir os potenciais da humanidade. Né? Rapaz, e tem tanta coisa, Estevão, se eu vivesse 500 anos, eu ainda seria devedor. Eu não sei tocar violino, eu não sei, tá certo? Falar várias línguas estrangeiras que eu gostaria de saber falar, tá certo? Eu não sei fazer várias danças, jogar tantos jogos, tá certo? Eu não conheço um monte de lugar, um monte de... Né? Rapaz, o potencial humano é uma coisa gigantesca. E eu vim para o mundo para isso, para desenvolver esse potencial em mim, tá certo? E é claro, na sociedade que a gente vive, no tempo histórico, cada um de nós é histórico, né, situado, datado e tudo mais, a gente tem as oportunidades de fazer as coisas. Né? E o trabalho é uma dessas oportunidades importantíssimas na vida da gente. Mas eu não vim para o mundo para trabalhar, não, viu? Né? Eu vim para o mundo, de fato, para descobrir quem eu sou enquanto ser humano. Tá? E eu acho que essa grande descoberta
não é no ar-condicionado, não é na Apple, no meu caso aqui, não é, né, não é usando o carro que eu uso, não é nada disso. Essa grande descoberta não se faz por uma racionalidade utilitária e instrumental, né? É o tipo de racionalidade que instala sentido na vida da gente, na vida cotidiana. Essa é a racionalidade comunicativa, né? A afirmação do ser humano como um animal simbólico, tá? Essa racionalidade, ela revela uma coisa, Estevão, bem interessante, que há sempre muito de não dito quando a gente diz algo, né? Há sempre alguma coisa que fica encoberta quando a gente descobre alguma coisa, né? Essa racionalidade comunicativa mostra para a gente que nós somos finitos, né? E finitude significa o quê? Significa a consciência de que eu sou incompleto, né? Inacabado, a consciência de que eu sou imperfeito, e, portanto, a consciência de que eu tenho muito, né, para me completar, eu tenho muito para me aperfeiçoar, eu tenho muito para fazer. Essa é a dimensão simbólica da racionalidade, que a gente chama aqui de racionalidade comunicativa. Então, virando um pouquinho a página, né, para dar mais elementos para a gente conversar, as evoluções tecnológicas e a nova estruturação do processo de produção de valores. Eu já falei no início, né, que a tecnologia, que a ciência e a tecnologia são os carros-chefe da produção de valores, né? As mercadorias mais valorizadas no mundo hoje são as mercadorias científicas e tecnológicas. Aquelas mercadorias que agregam ciência e tecnologia, tá? Então a gente pode dizer, portanto, que os países mais ricos são os países que dominam essas ciências e essas tecnologias, né? Isso é claro, né? Se o Japão é um país rico, é porque ele domina ciência de ponta e tecnologia de ponta, né? Se os Estados Unidos são um país rico, porque dominam ciência e tecnologia, né? Isso vale para todos, tá? E quem não domina está na periferia, tá? Ou seja, na nossa forma de vida atual do capitalismo, a principal força produtiva é a ciência e as tecnologias. São as ciências e as tecnologias, tá? Então, lendo aqui, a automação flexível, né? E vocês sabem que a automação flexível se chama aquele tipo de automação que não é mais eletromecânica, ela é uma automação eletrônica, quando há possibilidade de mudança rápida nos produtos, sem necessidade de mudança nos equipamentos para atender às novas exigências do mercado. Imagina que se toda vez que você fosse mudar um produto, se você precisasse mudar todo o parque de equipamentos, haveria uma demora muito grande, né? Então, hoje, o que se chama de automação flexível é a mudança de produtos sem necessidade de mudança de equipamentos. Por quê? Porque os equipamentos já são eletrônicos, eles têm essa característica natural. O aumento da produtividade, vocês sabem o que é produtividade, né? Produtividade é quando você aumenta a qualidade do produto, aumenta a velocidade, o tempo de produção e diminui custos. Tá certo? Então, a tecnologia ela está diretamente relacionada com o aumento da produtividade. Ciência e tecnologia se transformam na principal força produtiva. Força produtiva é as forças que produzem as mercadorias que a sociedade precisa para sobreviver, né? O novo trabalho é criativo e intelectual. Há pouco tempo atrás, as forças produtivas eram de uma sociedade industrial, eletromecânica e tudo mais, né? Há muito tempo atrás, as forças produtivas eram geradas por tração animal, né? O trabalho humano direto, braçal, né? Então, hoje, a força produtiva é gerada por trabalho criativo e intelectual. Bom, a gente também pode dizer que... perguntar, na verdade, será que o grande sonho da realidade, da humanidade foi conquistado, né? Eu vou já ler para vocês isso aí, mas antes, quando eu fazia computação, eu entrei na computação na UFC em 1984. Né? Naquela época, um dos livros mais festejados, 2 livros eram muito festejados na computação brasileira. Um era A Terceira Onda, do Alvin Toffler, né? E o outro era 1984, do George Orwell. Né? E esses 2 livros prometiam esse sonho que está aí na tela, né?
diziam que a sociedade a terceira onda era a terceira revolução científica, né? A terceira onda é por isso, o nome do livro. E vocês sabiam que, há pouco tempo, eu me surpreendi ao descobrir que 1984 voltou a ser um dos livros mais lidos agora, de 2020, 2019, 2021. Né? É quase que uma profecia, é um livro que mostra os Big Brothers da vida, né? A sociedade do controle, a sociedade eletrônica, informatizada, onde todo mundo tá vendo tudo e tudo mais. Então é um convite para vocês comprarem aí 1984 e fazer essa leitura. Qual era o sonho dessa época que eu coloquei aqui? Né? O sonho dizia o seguinte: tudo deixa crer que um velho sonho parece realizar-se hoje, né? Ou seja, que os produtores podem organizar soberanamente o seu trabalho e que esse trabalho tende a se tornar, né? Tornar não, gratificante. Né? Deixa eu mudar lá daqui. Bom, eu acho que eu passei aqui. E esse trabalho tende a se tornar gratificante, responsável, diversificado, próprio de indivíduos autônomos, capazes de iniciativa própria, capazes de se comunicar, de aprender, de dominar uma diversidade de disciplinas intelectuais. Parece que o trabalho pode tornar-se apaixonante, criativo, semelhante ao que fazem os artistas. Tá? Então, a gente pode dizer, Estevão, que esse seria o trabalho autônomo, né, de tanta gente que domina a tecnologia e que hoje trabalha com aplicativos, desenvolvendo aplicativos, né, em estruturas domésticas, pessoais mesmo, entendeu? Sem necessidade de ser empregado, de cumprir horário, né, de obedecer patrão, né? Então, esse era o grande sonho. E aqui a pergunta que é feita é: mas quantos entre os trabalhadores atingirão essa condição? Quantos entre os trabalhadores terão esta oportunidade? Tá? Eu acho que os teus alunos, Estevão, talvez são os melhores candidatos para serem isso. Mas quantos? Né? Quantos são pessoas versadas em ciência e tecnologia, engenharia, né, que podem viver essas condições? Então, de fato, isso aqui é um retrato, né, da nossa vida atual, mas também é um dilema ético, porque muita gente fica fora, né? Na medida em que a automação avança, que a tecnologia avança, a gente fica se perguntando como será a humanidade, a não ser que aconteçam mudanças grandes na organização do trabalho, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Essas pessoas que perdem emprego, como é que elas vão ser mantidas, né? Como é que elas vão se manter? Essa é uma pergunta que está em aberto, tá? Os estados, eles vão conseguir suprir, né? E compensar essa nova organização do trabalho que a tecnologia produz? E aí algumas consequências, né, que a gente já está vivendo hoje. O desmantelamento das burocracias sindicais e corporativas, né? Os sindicatos que eram tão fortes e tudo mais, estão cada vez mais fracos, né? Pessoal, sindicais e corporativas, né? Eu errei aqui também. Tá? Fazendo esse slide hoje de manhã para apresentar para vocês, não tive nem condições de fazer a revisão. Mudanças na legislação trabalhista, mudanças na organização do trabalho, trabalhadores em tempo integral e trabalhadores em tempo parcial. Eu estou chamando aqui trabalhador em tempo integral, que é o tipo de trabalhador que funciona como uma fonte externa de alimentação para as grandes corporações, onde a revolução tecnológica é hegemônica. O trabalhador tem a impressão de maior liberdade, sem que ninguém o comande em sua atividade. Né? Então, esse é o trabalhador tecnológico, é um trabalhador que, eu diria, aquela conversa que a gente estava tendo, Estevão, no começo, que eu disse que ia falar, né? É o trabalhador de tempo integral. Se eu não tenho patrão, né, eu também não tenho horário a cumprir. Se eu não tenho horário a cumprir, nem local de trabalho, onde eu tiver trabalho. Né? Onde eu tiver trabalho. E tem muita gente se dando mal com isso, porque não está sabendo administrar, né? Está se estressando. Esses 2 anos, né,
2020, agora 2021 com pandemia, onde a gente inicialmente ficou em casa sem ter o que fazer, né? E depois a tecnologia foi se apresentando como alternativa e nós fomos aderindo. Hoje a situação está assim, ó. Se eu deixar, eu trabalho da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, em casa, sem horário de almoço, sem nada. Por quê? Porque toda hora eu sou acessado, né? Toda hora eu sou acessado, toda hora eu posso fazer alguma coisa que antes eu só fazia no meu local de trabalho, né? Então, esse é o trabalhador de tempo integral, que a gente sonha, que trabalho ótimo, eu não tenho patrão, eu faço a hora que eu quiser, mas tem esse outro lado também, né? Esse outro lado, que inclusive tem a ver com perdas de direitos trabalhistas, né? Que antes se tinha. E o trabalhador de tempo parcial é aquele que está cada vez mais desvalorizado, né? É uma força de trabalho flexível, né? Mais burocrática, tá? Sem vínculo, né? Sem vínculo forte com as empresas e sem direitos. São pessoas como que descartáveis, né? Trocáveis, facilmente trocáveis nas corporações. E aí, finalmente, né, por conta do nosso tempo, para vocês falarem um pouquinho, esta relação que eu já venho trazendo entre tecnologia e ética. O que deve ser uma sociedade na qual o tempo de trabalho permanente de todos os cidadãos não é mais nem necessário, nem útil do ponto de vista econômico? Se não de todos os cidadãos, pelo menos da maioria dos cidadãos, né? O que deve ser uma sociedade na qual esse tempo, que antes era o tempo do trabalho, não é tão útil. Por que não é tão útil? Porque a tecnologia faz por nós. Né? Nós temos hoje robôs domésticos para fazer aspiração de pó nas nossas casas. Né? Nós damos uma ordem, né, para aquela garota ligar o nosso ar-condicionado, para ela ligar o nosso ventilador, ligar a nossa televisão, né? E ela liga. Então, cada vez mais, a gente está podendo usufruir de uma automação que lá em 1984, né, lá na terceira onda, era uma mera promessa, né, de exclusividade e tudo mais. Mas a grande maioria, a grandiosíssima maioria das pessoas vai fazer o quê? Né? Então, essa é uma questão ética que só pode ser resolvida com a política, tá certo? A tecnologia mesmo, ela vai continuar avançando, as ciências vão continuar avançando a partir dos investimentos feitos, tá certo? E a gente não para, né? Esta é uma, como diria um poeta, esta é uma onda que ninguém trava, tá certo? Mas é preciso que haja uma certa regulação, né? E aí, talvez, Estevão, o meu sonho de ecologista é a invenção de automóveis que retirem gás carbônico do ar. Né? Um monte de automóvel elétrico nas ruas, em vez de jogar o gás carbônico, porque não estão mais usando o petróleo, estão retirando aquilo que a energia do petróleo jogou no ar. Né? A tecnologia usada para restaurar, a tecnologia usada para reflorestar, a tecnologia usada para limpar as águas sujas dos nossos rios, açudes, né? A tecnologia, porque assim, aí eu sou um grande otimista. Esta mesma tecnologia que foi utilizada para fazer tanta coisa ruim é a única saída para o resgate. A única saída para o resgate. Sem tecnologia, a gente não limpa a sujeira que a gente fez no planeta. Sem tecnologia, a gente não reverte aquilo que já foi feito de errado. Né? Então, assim, a ciência e a tecnologia são as nossas únicas esperanças, porque nós estamos sobre o escombro, o colapso, né, da natureza, estamos sobre o colapso da humanidade. A nossa única esperança é ciência e tecnologia. Né? E talvez, Estevão, aí, quando a gente fala de ciência, as ciências que vão dar, talvez, soluções, não sejam as ciências mais, né, ou melhor, não sejam só as ciências duras, não sejam só a biologia, a física, mas sejam, né, a economia, a sociologia, né, a história, dar soluções, né?
né, para esses grandes problemas que a humanidade vive. Nós temos condições de alimentar, sei lá, 5 vezes a população da Terra, né, do ponto de vista tecnológico, científico. Mas as pessoas passam fome, né, um contingente gigantesco. Então, 3 minutos para 11, porque, infelizmente, pessoal, hoje é um dia que eu tenho que encerrar, né, 11h15, 11h16, 11h17. Eu vou abrir agora para a gente conversar um pouco sobre isso que eu falei, né? Primeiro, essa dupla concepção de racionalidade instrumental, onde ciência e tecnologia se inscrevem, né? E do outro lado está arte, religião. Só dizer uma coisa, a gente trabalha, né, quando a gente, principalmente vocês, né, mais jovens e tal, trabalham sempre pensando assim, eu vou trabalhar para, então, eu vou trabalhar para me divertir, para poder me divertir, para ter dinheiro para me divertir, eu vou trabalhar para conseguir comprar o que eu quero, eu vou trabalhar para viajar, eu vou trabalhar para consumir arte, ou seja, pelo menos no nosso sonho, o que nos faz livres e dá sentido à vida da gente, tá? É outra coisa, né? É aquela coisa que a gente quer fazer com os frutos do trabalho, tá? Portanto, está num campo comunicativo, está num campo do sentido, né? Eu quero trabalhar para poder degustar os vinhos maravilhosos que existem no mundo, né? Tanta coisa, tantos sabores, né? Tantos taninos que o meu paladar poderia provar. Eu quero conhecer os cafés mais diferentes do mundo, né? Então, assim, as cervejas, né, Estevão? Cervejas maravilhosas. Então, na verdade, a vida ganha sentido para a gente quando a gente degusta a vida, né? Quando a gente curte a vida, quando a gente entra num tipo de racionalidade simbólica instrumental. E eu não quero tomar esse vinho, tá, num copo descartável de plástico, não. Eu quero tomar este vinho numa taça, né, a mais fina possível, porque parece que o sabor do vinho muda quando eu tomo na taça diferente, né? Não é a mesma coisa, porque nós somos simbólicos, né? Nós não vivemos, tudo que a gente faz é invenção, é invenção. Nós cortamos os cabelos do jeito que a gente corta, né? A gente conserta os dentes, né? A gente não deixa a coisa ser solta, né? A gente senta à mesa com talheres diferentes, dependendo da comida, com taças diferentes, dependendo da bebida, tá certo? A gente usa roupas diferentes para diferentes ocasiões. Ok, senão eu falo demais, Estevão, 11 horas. Pessoal, muito obrigado pela escuta, que eu espero que tenha sido uma escuta atenta, apesar de vocês não terem atendido o meu convite para ligar a câmera, né? Muito obrigado, cara. Também, se querem manifestar alguma coisa, eu vou, só por uma questão de ordem, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat nosso linkzinho, um formulário de presença. Dentro desse formulário, vocês vão ver que tem assim 2 ou 3 perguntinhas relacionadas ao que o professor Custódio comentou aqui hoje, certo? A esse debate. Então, vocês não precisam responder isso agora, porque vocês podem querer, talvez, pensar melhor sobre isso, talvez até rever alguma parte da apresentação, no caso de quem está assistindo a palestra aqui, enfim, essa aula gravada, né? Foram coisas que foram debatidas, então eu vou colocar esse link aqui, mas eu queria falar para o Custódio que muito do que você falou está muito alinhado com o que eu vinha pensando e até trazendo para os meninos, tanto que essas perguntas norteadoras que eu trouxe, uma delas eu coloquei exatamente por causa dessa questão que você associou, né, o lado comunicativo, o domínio comunicativo da engenharia a esse aspecto político, né, no lado mais amplo da política. E a pergunta pode não parecer conectada com isso, que era mais ou menos assim, você
você acha que a burocracia pode ser considerada uma tecnologia. Na verdade, a palavra burocracia aí, ela vinha para mascarar um pouco a questão organizacional, né? A tecnologia como uma forma de organização humana, né? Ou a engenharia mesmo, né? Então, os sistemas organizacionais foram desenvolvidos pelos seres humanos, né? Não usam necessariamente artefatos materiais, mas a partir desses sistemas de organização, políticos até, né? O homem conseguiu desenvolver grandes coisas, né? Inclusive, talvez, coisas mais grandiosas do que o desenvolvimento pontual de objetos, né? Como um computador, coisas do tipo. Até mesmo porque para construir coisas grandes, como aviões ou computadores, muitas vezes são esses sistemas organizacionais que permitem que isso ocorra. Então, isso me fez pensar, não sei o que, que você acha desse aspecto que eu estou colocando, e um segundo aspecto que eu estou tentando ser bem curto aqui, para dar tempo dos meninos falarem aí, era quando você falou também desse lado ecológico, e me veio à mente a engenharia. Você falou em reverter o que já está sendo feito, né, pelo homem, e existe um termo muito em voga hoje em dia, que é a engenharia reversa, né, que não necessariamente de criar tecnologias que não agridam, mas criar tecnologias que tenham um ciclo de vida mais integrado com a natureza, né, que permitam que ao final como todo objeto, como todo produto, ele tem um tempo de vida, e ao final desse tempo de vida, aquilo que foi extraído, porque a engenharia, a tecnologia, de uma forma geral, ela passa pela mineração, pela extração de materiais da natureza. Não tem como a gente criar coisas sem ser agressivo, né? Meu pai, que também veio da filosofia, ele me dizia quando eu era pequeno, olha, você está vendo essas coisas aqui ao seu lado? Não tem nada aqui que tenha existido antes de ter sido ideia. Tudo passa pela cabeça de alguém antes. Mas na hora que você vai tirar da cabeça e realizar, você precisa extrair do meio ambiente. Então, é uma atividade extrativista por natureza, agressiva por natureza. Então, essa ideia da engenharia reversa, ela pode trazer um ciclo mais integrado entre extração e reposição, ou pelo menos reutilização, para diminuir aquilo que a gente está extraindo, né? São coisas que me vieram à cabeça quando você estava falando. Acho que você pode fazer o seu comentário em cima disso, mas eu vou dando uma lida aqui nos comentários do pessoal, enquanto você diz aí o que você acha do que eu falei. Bom, Estevão, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala de ciência e tecnologia, a gente está falando de uma razão instrumental em ciência e tecnologia, nós estamos falando do fazer estrito, né? Do fazer científico estrito, do fazer tecnológico estrito. Isso significa que ciência segue protocolos. Você não pode fazer ciência do jeito que você acha que quer fazer, não. Você só é um cientista se você estiver inserido numa comunidade científica, compartilhando protocolos científicos aceitos intersubjetivamente pelos seus pares, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu fazer um comentário até polêmico hoje, né? No nosso contexto. Por exemplo, no contexto da pandemia, essa história dos medicamentos preventivos que se falou, que a CPI que está instalada no Senado fala tanto, qual é o problema? O problema é que um cientista isoladamente, tá, ele não pode emitir uma opinião pública sobre um determinado medicamento, tá certo? Por mais que ele seja uma autoridade individual no campo de atuação dele. Por quê? Porque ciência não funciona assim. Tá? Ciência só funciona, né, a minha liberdade de expressão enquanto cientista, ela só é aceita enquanto fala científica se ela estiver
dentro de um acordo intersubjetivo com a estrutura científica montada, né? Então, assim, se essa estrutura não dá o aval para eu dizer tal coisa, eu não posso dizer tal coisa, né? Eu posso até usar, eu posso até, no meu micromundo, eu posso até diagnosticar meu paciente como médico, se eu for médico, né? Do jeito que eu quiser, mas isso não pode ser uma regra pública enquanto não tiver o aval, né, do protocolo científico intersubjetivamente aceito. Isso significa que a racionalidade científica e a racionalidade tecnológica são racionalidades instrumentais mesmo, tá? Eu não posso querer que eu vou transformar a racionalidade da ciência em racionalidade comunicativa, né? Por quê? Porque os protocolos científicos, a teoria científica, a metodologia científica, ela exige, né, essa instrumentação, ela exige esse modo de operar, né? Um matemático importante do século XX, físico também, o Thomas Kuhn, diz assim: na verdade, os cientistas são operários da ciência, né? Operários. Porque o operário é aquele que obedece instruções no seu métier, no seu trabalho cotidiano, né? Ele não faz do jeito que ele quer. O operário não faz do jeito que ele quer. O operário tem que fazer do jeito que está prescrito para ele fazer. Então, o cientista é um operário, né? Então, ele faz uma razão instrumental. Na tecnologia, é do mesmo jeito, entendeu? Por mais que se use de criatividade para fazer tecnologia, né, a tecnologia tem que estar lastrada nas ciências, né, tem que seguir protocolos científicos rígidos e tem que funcionar, e para funcionar ela segue um determinado script, né? Como é que a racionalidade instrumental, então, das ciências e da tecnologia podem funcionar pensando no bem da humanidade, né? Pensando na ética, pensando na cultura e tudo mais, a partir de fóruns políticos, que pode ser até fórum de engenheiros, viu? De cientistas. A SBPC, por exemplo, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, é um fórum político de ciência, tá certo? Nesse fórum se pode pensar os destinos das ciências, os usos que se está fazendo, os investimentos e tudo mais, né? Então, assim... Isso. Porque a gente tem a tendência a especializar demais e, às vezes, ficar olhando só aquele micromundo, né? Essa é a tendência de ciência. Especialização é uma tendência de qualquer paradigma científico, né? Porque quanto mais você atua dentro de uma grande teoria científica, mais ela vai exigindo que você se especialize, porque você vai ocupando os espaços, você vai fazendo uma varredura, né? Clareando o paradigma, clareando a teoria, e aí você precisa mergulhar mais e mais, porque é no mergulho que você encontra o diferente, encontra o que não foi visto ainda, que você pode problematizar. Então é natural que exista especialização, né? Quando eu entrei na UFC, só tinham 4 engenharias. Eu acho que hoje tem o quê? 12, né? Ou seja, as engenharias foram se especializando, né? Antes só existia uma engenharia civil e uma engenharia militar. Aí depois tirou-se o nome de militar e se transformou em engenharia civil, elétrica, mecânica e química. Aí daí, né, cada vez mais especialização. Por quê? Porque é uma exigência natural da ciência, instrumental, né? A tua outra questão, Estevão, não sei se eu... Só rapidamente, né, eu sei que seu tempo está estourado, eu não queria deixar de ter uma participação, né, dos alunos aqui, e eu ouvi um comentário do Horley, muito legal, Horley, se você quiser comentar também, tá? Fica à vontade. Ele disse que ele acha que grande parte do desmonte sindical e de direitos trabalhistas se dá pelo fato das grandes corporações terem entrado nos segmentos de entretenimento e lazer. O trabalhador tem a sensação de gratidão ao Google e uma visão romantizada do trabalho na empresa. Isso impede qualquer tipo de grande mobilização. Hoje mesmo, as denúncias de trabalho análogo à escravidão da Amazon
existem, né, denúncias desse tipo na Amazon e mesmo assim a imagem da empresa segue intacta. Né? Quem foi, Estevão, que falou? Quem foi o estudante? O Horley Alfredo. Horley, perfeito o que você disse. Agora, isso, infelizmente, ou não sei se eu posso usar infelizmente. Isso na verdade, isso não é alguma coisa que a gente pode atribuir a uma vontade má da empresa, entende? Isso é um novo modo de organização que provoca isso. O trabalhador fica à mercê da boa ou não boa intenção do patrão. Né? Por quê? Porque a terceirização do trabalho é o que eu disse há pouco, né? Cada vez mais o trabalho parcial, né, é o que vai vigir, o trabalho integral, por outro lado, é aquele trabalho autônomo, tá certo? E esse emprego fixo, com hora marcada, tende a desaparecer pela tecnologia. Né? Então, isso que você está, inclusive, denunciando, como escravidão e tudo mais, está acontecendo aos montes. Mas isso, infelizmente, não é porque o dono da empresa X é um escravista. É porque a organização do trabalho está dando. Né? A retirada do direito dos trabalhadores permite que isso aconteça. Né? As leis. Veja o que está acontecendo no Brasil, a reforma que foi feita. Né? As possibilidades teriam até que os professores das universidades fossem também terceirizados. Né? Isso é um modo, né, de vida trabalhista que está se instalando, infelizmente. Acho que o João Marcos queria dizer alguma coisa. Oi, João. Não, professor, já. É porque no meio da fala do professor Custódio, só que ele completou, eu entendi. Tá certo, João. Obrigado. Mas era apenas assim que não. Só para reiterar, né, o que era a minha dúvida. É porque, assim, na minha concepção, então o pesquisador ele pode pesquisar, mas ele nem tudo ele pode falar, né? É isso? Tipo assim, tem que seguir determinados critérios que não depende só dele. Depende, tipo, como fosse da opinião do conjunto. É isso? Exatamente. É perfeito o que você está dizendo. Eu sou um pesquisador, eu estou pesquisando sobre medicamentos possíveis para o coronavírus, eu faço uma descoberta e essa descoberta eu acho que ela é perfeita, que ela é a solução. Essa descoberta ainda não é reconhecida como uma descoberta científica enquanto não passar pelo reconhecimento dos pares. Ou melhor, não passar. O que significa reconhecimento dos pares? Não é assim, simplesmente você vai lá, reconhece, não. Os pares precisam também realizar tais e tais protocolos para confirmar se o que você disse serve. Porque o que você disse pode ser até verdade, mas é verdade numa situação bem específica. É verdade para uma pessoa idosa, é verdade para uma criança, é verdade para alguém que vive numa determinada região. Mas ciência não trabalha assim. Ciência trabalha com universal, entendeu? Por que é tão complicado fazer uma vacina? Porque não pode ser uma vacina que serve para o Nordeste e não serve para o Sul. Tem que ser uma vacina que serve para o Brasil, para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, uma vacina que sirva para idoso, né, para mulher, para homem. Então, o protocolo científico tem regras. Então, por mais que eu faça uma descoberta individual, essa descoberta ela é sabatinada, ela é submetida por segurança. Eu não posso chegar, abrir a boca e dizer, descobri a pólvora. Não posso, né? Eu tenho que ser reconhecido pelos meus pares. Diga, João. Não, é que assim, no meu ponto de vista, eu acho que os diferentes pontos de vista, eles agregam muito, embora até mesmo que eu não esteja correto, mas diante do meu questionamento, diante da minha exposição, daí eu vou despertar alguém até tentar comprovar que eu estou errado, e aquilo ali vai agregar também, entendeu? Tipo assim, por mais que eu entenda que um pessoal, por mais que ele de fato, ele precise de um conjunto, né, para dar até uma certa, como é que eu posso falar, uma segurança, pronto, a palavra melhor, uma segurança para aquilo que ele vai falar, mas eu acho que
ele talvez não tivesse assim, o poder de dizer, assegurar, mas que pelo menos de levar aquilo ali, porque eu acho que, por mais que ele esteja errado, mas ele tentou fazer alguma coisa para acertar, entendeu? E de repente aquela opinião dele vai contribuir, vai agregar de alguma forma para a gente chegar num ponto X, entendeu? Pronto, isso que você está dizendo é verdade, é isso que deve acontecer. Agora, veja a diferença. Uma coisa é você usar isso dentro do campo dos teus pares. Você deve fazer a divulgação, tá? No campo científico, mas essa divulgação ela não é uma divulgação que pode ser publicizada para todo mundo enquanto não tiver este aval, entendeu? Essa divulgação que eu entendo que não pode ser tida como a verdade absoluta, né? E nem pode ser uma coisa colocada no jornal antes de passar pelos crivos dos protocolos, entende? Uma coisa ele dá uma palestra pública, João, uma coisa ele dá uma palestra pública, uma aula pública, outra coisa ele está num congresso científico, ele está numa reunião laboratorial, clínica, qualquer coisa do tipo, Isso. onde ele está cercado pelos pares que estão trabalhando naquele objetivo, e aí ali vai entrar como uma hipótese, né, de trabalho, e vai ser discutida, e vai ser validada. Isso. Mas se ele leva a público, né, vai ter gente entendendo como verdade absoluta, cara. E fazendo, né, e usando, gente entendendo e usando, né? O que eu acho que é, de repente, como se colocam as coisas, que no meu ponto de vista, que é apenas o meu ponto de vista, né? Eu não estou falando em termos de científico, não, estou falando do meu ponto de vista. De repente, eu acho que da maneira que as coisas são colocadas, eu acho que não traria um prejuízo. De repente, são colocadas de maneiras inadequadas, de maneira um pouco errada, né? E acaba se fazendo um juízo de valor também equivocado. Mas eu acho que o pesquisador, embora seja publicado, mas ele colocando como se sejam suposições, como se sejam possibilidades. Eu acho que não é problema. Ele não tem autorização para isso, João. É por isso que ele se queima dentro da comunidade dele. Eu estou pesquisando uma coisa sobre açúcar. Aí a minha hipótese é de que açúcar faz bem para a saúde, tá? Minha hipótese. Comer açúcar faz bem para a saúde. Aí eu vou no jornal e publico isso. Uma multidão de pessoas diz, olha, o cientista diz que açúcar faz bem para a saúde, antes dos protocolos dos testes, e começa a consumir. Eu provoquei um tsunami na minha fala. E aí, quando as pesquisas avançam, a conclusão é, olha, o açúcar só fazia bem para aquela pessoa, para aquele grupo, porque eram pessoas que tinham tais e tais características e tal. Para a maioria faz mal. Aí o mal já está feito. Não pode ser assim, entendeu? Tem regras que o cientista precisa cumprir. Ele não pode, na autoridade individual dele, entendeu? Agora, a gente também tem que olhar para o lado de que vai ter acertos. Também vai ter alguém que vai falar uma coisa que seja certa e que muitos vão ter como errado, mas que lá na frente, alguns anos depois, vai ser comprovado que aquilo ali era certo, entendeu? Mas então, eu também estou vendo por esse lado. Mas você está certo, mas veja o que o Estevão disse. Você tem e deve compartilhar isso dentro do campo dos seus pares, de quem pode te ajudar de fato a esclarecer a sua hipótese. Por isso os congressos científicos são feitos para isso, para você apresentar essas novidades, essas grandes hipóteses e ouvir as interlocuções. Isso daí eu concordo. Agora, eu tô dizendo para você que não pode, é uma questão ética, é você ir para um canal de televisão, tá certo? E botar no jornal sem ter passado pelos protocolos. Porque você está mexendo com a vida das pessoas, né? Então, a ciência segue protocolos. Entendi. Obrigado, senhor. Beleza. O Custódio, como é que está seu tempo aí? Estourado, né? Estouradíssimo. Eu vou pedir desculpa, então, a todos os demais que ainda queriam interagir, fazer alguma pergunta. Tinha uma pessoa, acho que era o Inácio. Vamos deixar só o Inácio falar. Eu acho que ele levantou a mão antes da gente... Inácio, diga aí o que você queria. Oi, eu até meio que esqueci agora que você argumentou, mas peraí. Era sobre o que o professor tinha comentado da especialização, né, das engenharias, que estava se dividindo cada vez mais. Eu queria saber se ele concorda comigo que isso também é um sintoma dessa integração da tecnologia no mercado de trabalho, que, ao meu ver, o mercado de trabalho ele toma uma certa posição na tecnologia, a tecnologia rouba o espaço do trabalhador, o trabalhador se reinventa, se especializando cada vez mais e fica essa corrida, a tecnologia tentando acompanhar o trabalhador
o trabalhador tendo que se especializar cada vez mais e assim subdividindo várias áreas. Queria saber se o professor concorda comigo. Olha, concordo, mas veja também que tem esse outro lado, que eu inclusive já comentei, né, que ciência não começa com observação, viu, Inácio? É ingênuo a gente imaginar que ciência começa com observação, porque se fosse assim, todo mundo faria ciência, porque todos nós observamos. Ciência são observações a partir de teorias, tá? Então, são observações já, vamos dizer, balizadas tecnicamente, metodologicamente, teorias. As grandes teorias científicas, os grandes modelos, ciência trabalha com modelo, os grandes modelos científicos, quando eles surgem, eles têm uma necessidade de esclarecimento, para ver se eles funcionam mesmo. Quando eles são bastante usados, todo mundo tem clareza de que funciona, é tipo assim, ele fica um lugar comum. O que é a especialização? A especialização é você tentar buscar ao máximo sair desse lugar comum, né, desse trivial, e encontrar coisas novas. Como a tecnologia, como o microscópio eletrônico, como a física quântica avançou ao ponto de você descobrir que existe um mundo subatômico infinitamente grande, tá certo? Significa que o campo da especialização é também infinitamente grande, entende? Ou seja, a especialização é aquilo que eu lembro do meu dentista, né? Eu vou no dentista e eu ri nesse dia, depois que ele deixou eu rir, né? Porque a boca aberta você não pode rir. Ele disse assim: Gustavo, você está com um problema aqui no molar superior direito que eu não resolvo. Eu vou te mandar para o meu colega que é especialista neste problema dos molares. Entendeu? Ou seja, se você vai para a odontologia, você percebe que os dentistas só trabalham com isso, com aquilo, com X, com Y, com Z, de forma muito especializada. Significa que aquele clínico geral da odontologia, que ainda existe, né, ele trata do geralzão, né, o clínico geral da medicina, né, mas o especialista é aquele que entende tudo do micro, né, ou muitíssimo do micro. O que eu disse foi, essa é uma tendência natural da ciência, tá? Porque as teorias científicas elas vão quase que convidando as pessoas a irem mergulhando no micro, tá certo? Para dar conta de coisas novas, né? Porque o macro já está mapeado, o macro já está visto, entendeu? Então, foi esse o sentido que eu falei. Pessoal, infelizmente agora eu preciso, viu, Estevão? E mesmo, eu espero que tenha sido boa a nossa conversa. Maravilhoso, maravilhoso. Agradeço do fundo do coração, peço desculpas por ter te esticado um pouco aqui, até além da tua hora, viu? Espero que o pessoal tenha gostado tanto quanto eu desse papo maravilhoso. E já reforço aqui o convite para, numa versão futura, aí desses seminários, você voltar e ficar mais tempo. Ok. E aí aquela sugestãozinha, viu? 1984, que quem puder fazer uma leitura agradável, compre esse livro, que ele é muito bom. Ou então vá atrás dele, que ele deve ter eletronicamente também, né? Nem precisa comprar. Estevão? Valeu, obrigado. Abraços, né? Beijos, abraços, fiquem bem, cuidem-se, sejam felizes. Usem a engenharia para a felicidade, não? Tá? Esse é o fim último da engenharia, tá? Valeu, Custódio. Um grande abraço. Tchau, bom fim de semana. Pessoal, eu acabei de ver, inclusive, o livro que ele sugeriu, está por R$20, então, enfim, dá para comprar facinho, também dá para achar na internet, é um livro bem legal mesmo. Agradeço a participação de vocês, espero que tenham gostado. O que vocês acharam? Respondam aí. O pessoal ficou tímido, né? Pouca gente falou, também foi meio corrido, né? R$20 físico, pelo que eu vi, físico. Pois é, eu também achei bem legal, acho que ele tocou em pontos fundamentais que a gente tinha, que eu gostaria de ter discutido, que eu pedi para a gente
debater nos fóruns exatamente para trazer esse debate para cá. E é isso. Espero que vocês possam pensar um pouco mais, né? Eu acho que esse tipo de discussão que a gente teve hoje, ela não acaba aqui, sabe? A gente digere durante uns dias ainda, um tempo, na verdade, sabe? Então, que vocês digiram isso. Por isso que eu vou deixar aberto esse formulário para vocês responderem, não necessariamente agora, tá? Mas só lembrando, vai valer presença, tá, gente? O formulário. Então, não deixem de mandar, nem que bote uma respostinha curta, mas mandem. Não, exato, Felipe, exato, não precisa. Eu vou deixar aberto pelo menos aí até segunda-feira, vai. Segunda-feira, você responder até domingo, segunda eu fecho ele, certo? Fica valendo como presença, então não hesitem em rever a aula. Eu vou daqui a pouco, assim que ela estiver disponível, colocar lá no SIGA, para vocês terem a opção de rever, né? E pensar sobre e ler mais, porque certamente vai ter tópicos que vão pedir aí alguma leitura de vocês. E a gente segue aqui na disciplina, a partir da sexta que vem, com o nosso ciclo de seminários, certo? Obrigado a todo mundo, um bom fim de semana, um forte abraço, e é isso. Encerrando aqui a nossa gravação.